meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, ilumine. Amém. Amém, irmão? Muito bem, boa noite a todos que nos acompanham e a vocês que estão aqui presencialmente. Tem uma galera boa aqui. Bom, como já fui apresentado, eu me chamo Matheus, né, para quem não me conhece, né, eu faço parte, né, do grupo de jovens da Missão Jovem na comunidade Bethesda, né. E acho que é só isso, né? Estou estudando ainda, não sou formado em nada, né? Tem mais aqui apresentar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. É uma passagem bem conhecida, né? Foi divulgada, né? Então, como foi divulgada, já espero que você esteja aí com ela nas suas mãos. 2 Coríntios 12, 7. Segundo Coríntios 12, 7. A providência de Deus é sempre muito boa, né? E sempre prepara a terra antes de jogar a água. Então, antes da gente iniciar, como de costume, quem acompanha as pregações lá na comunidade Bethesda, gostaria de pedir que você feche seus olhos, né, você que nos acompanha, você que está aqui presencialmente, que feche seus olhos e peça para Deus a graça de uma abertura de coração, para que quando a palavra cair nele, encontre um solo fértil. E a própria palavra já nos fala o quanto que dá frutos quando uma semente cai num terreno fértil. Imagina nesse tanto de gente que nos acompanha. Então, com humildade de coração, porque a humildade é a chave que abre os tesouros da graça, peça para Deus com suas palavras, do jeito que você sabe. Quiser orar no Espírito, fique à vontade. Mas peça para Deus a graça de uma abertura de coração, de um coração aberto, porque o Espírito de Deus vem sempre em socorro à nossa fraqueza. Sempre, sempre, sempre. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Amém. Só tomar uma água. Amém. Demais, espero que você já tenha aberto a palavra. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, o anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querida comunidade que nos assiste, né? Se a gente for analisar a vida de nosso Senhor, a gente vai sempre prestar atenção, faça aí você mesmo na sua casa, que o Senhor sempre anda do lado dos mais fracos. Desde o começo da sua vida, foi algo que Ele mesmo escolheu. Ele se fez fraco e quis andar com os mais fracos, sempre, desde o início. Ele poderia ter escolhido as famílias mais bem-sucedidas financeiramente, mais conhecidas, né, numa classe social maior,
daquela Israel. Ele poderia ter escolhido o lugar mais santo para ele nascer, no centro, onde todo mundo pudesse vir adorar ele. Mas não. Ele escolheu a família mais simples que já passou por essa terra. Não sei nem se dá para pegar aqui São José e Nossa Senhora. Não sei se dá para pegar. Exatamente. Escolheu as pessoas mais simples. Ele poderia escolher o lugar mais para que todo mundo pudesse ver, mas não, ele escolheu nascer num presépio ali, no escondimento. O maior de todos os reis, o mais humilde de todos os homens. Sempre, sempre, se você for analisar a vida inteira de Nosso Senhor, é assim. E se a gente for ver, ao longo dos 3 anos de ministério dele, né, porque Jesus viveu 33, desses 33, ele passou 30 escondido em sua casa com a Virgem Maria, né, e São José até antes da sua morte. E 3 anos ele dedicou a Deus. 3 anos ele foi viver não, ele dedicou a Deus toda a sua vida, mas os 3 anos da vida dele ele foi pregar, foi fazer a vontade do Pai. E ao longo desses 3 anos de ministério de Jesus, quem foi que se converteu? Os judeus? Para quem tinha vindo a promessa? Não. Cegos, surdos, coxos, aleijados, prostitutas, pecadores públicos como São Mateus, que essa semana a gente celebrou, foi essa semana? Foi. Essa galera aí que se converteu, essa galera que ninguém, né, dava a mínima, né? Inclusive os judeus se julgavam melhores que eles. Mas por quê? Por que foi que essa galera se converteu? Por que esse povo se converteu e os outros não? Porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Sempre, 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 sempre. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E ainda hoje ele é assim. Os judeus, né, os mestres da lei, os doutores, né, os herdeiros da promessa, né, eles se julgavam melhores do que os outros. Se julgavam dignos. Se julgavam melhores. Mas o coração deles se envaideceu por isso. Eles se julgavam muito melhores do que eles. E gravem isso no coração de vocês, porque isso acontece. E eis o motivo para Deus muitas vezes não se revelar, ou quando se revela a nós, a gente não consegue perceber. A arrogância, a ignorância, a vaidade, o orgulho, ele cria como que uma nublagem assim na nossa visão, na visão do coração. Ele cria como escamas no nosso coração, que nos impede de ver, que nos impede de contemplar a verdade. Quando São Paulo se converte, o que ele diz? Caíram como que escamas dos seus olhos. Dos olhos da onde? Do coração. A vaidade, o orgulho, a soberba, a ignorância, ela fecha o nosso coração para a graça. E se o Espírito Santo não encontra um coração aberto, ele não vem. Ele não vem. Tanto que o Salmo 35, em algumas Bíblias o Salmo 36, no versículo 10 vai dizer assim: é em tua luz que nós vemos a luz, as laudes de hoje. Em tua luz nós vemos a luz. Porque a gente é escuridão por causa do pecado. Mas se a luz de Cristo entra dentro de nós, ela ilumina a nossa escuridão. E aí a gente consegue contemplar, a gente consegue ver, a gente consegue viver a verdade. Mas se a luz de Cristo não vier, a gente fica cego. E a vaidade, a ignorância, tudo isso nubla o coração para a graça. Então por isso que os judeus não se converteram. Porque a vaidade nublou o coração deles. O orgulho nublou o coração deles. E eles não se converteram. Porque não quiseram? Claro que não. Eram homens doutos, eles sabiam que viria o Messias e tudo. Eles sabiam. Mas o Espírito de Deus não encontrou um coração aberto neles. Então a luz de Cristo não pôde habitar. E se não pôde habitar, a gente não pode ver a luz. Sem a luz de Deus, a gente não vê a luz. Não vê. Por isso que eles não se converteram. Diferente dos cegos, dos coxos, dos aleijados, dessa galera aí. Diferente deles, que assim que viram Jesus, abandonaram a vida de pecado que tinham e imediatamente se prostraram diante de Deus, se humilharam. Exemplo, Santa Maria Madalena,
Essa semana a gente viu o testemunho belíssimo dela. Lavou os pés de Nosso Senhor com perfume, enxugou com seus cabelos, banhou de lágrimas e aquela coisa toda. Se isso não é se prostrar, se isso não é abrir mão do orgulho, da vaidade, o coração delas se abriu, o coração dessas pessoas se abriram para a graça. E o Espírito Santo entrou. Então, na luz de Deus, eles viram a luz. Na luz de Cristo, eles viram a luz. São Mateus, pecador público. Os judeus tinham medo de chegar perto deles para não se contaminarem. Jesus passou e disse: vem, segue-me. Ele largou tudo. Tirou ele mesmo do eixo da sua vida e colocou o Senhor. A samaritana de João capítulo 4. Pronto, os samaritanos eram tidos como pagãos. Pagãos no maior nível eram os samaritanos ali. Os samaritanos. Mas assim que a samaritana conversou com Jesus, ela foi lá, pegou a verdade dela e trouxe diante dele. Na verdade, o próprio Cristo revelou a verdade dela. Então essas pessoas mudaram de vida e abriram o coração dela para a graça. E na humildade deles, quando eles se fizeram fracos, quando se fizeram pequenos, a graça de Deus abundou. A fortaleza de Deus abundou. E aqueles que ninguém dava nada por eles, se tornaram os mais fortes. Santa Maria Madalena hoje é santa. São Mateus hoje é santo, glorioso. Um dos 12 apóstolos de Nosso Senhor. O alicerce sobre o qual foi fundada a nossa igreja. Na fraqueza deles, na humildade deles, quando se prostraram, a força de Deus habitou. A força de Deus habitou. Na fraqueza deles, Cristo foi glorificado. E o que dizer de São Paulo? Se você der uma olhada aí, volta aí umas 2 folhas, você consegue ver no 2 Coríntios 11, no versículo 24. E o que dizer de São Paulo? Matou um monte de cristão. Mas assim que se prostrou e se humilhou, a força de Deus habitou nele. E olha como São Paulo se fez fraco. Versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. O que é passei um dia no abismo? O barco dele quebrou e ele passou 1 noite e 1 dia só se agarrado assim num pedaço do barco. Passei 1 noite e 1 dia, passei no abismo. Viagens sem conta, expostos a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Eis aí quem se fez fraco. Eis aí quem se fez pequeno. E na pequenez de São Paulo, Cristo foi glorificado. E como foi glorificado Cristo na carne de São Paulo? E como? Por isso que ele vai dizer: quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Enquanto muitos olhavam para a cruz de Cristo e diziam loucura, a gente olha para a cruz de Cristo e diz salvação. Porque aquilo que para nós é cegueira, aquilo que para os outros é cegueira, para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, para nós é salvação. Porque é na fraqueza, quando a gente se faz fraco, quando a gente se faz pequeno, é aí que a gente é forte. São Paulo morre decapitado no governo do imperador César Nero, se não me engano. Ele morre decapitado, fechando com chave de ouro a vida daquele que disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Fechando com chave de ouro. Na fraqueza de São Paulo, enquanto muitos olhavam para ele e diziam louco, escravo, São Paulo era mais livre do que todos, porque a graça de Deus abundava nele. Então a santidade não consiste em fazer-se grande. Não, mas em ser pequeno e muito pequeno, porque a porta é estreita. É como eu costumo dizer,
A porta do céu estava fechada para nós. Jesus Cristo veio e abriu, mas ele abriu só um pouquinho, porque a porta é estreita. A porta é estreita. E o segredo não é ser grande. O segredo é se fazer pequeno e muito pequeno. Eu conversava com o João Lucas um dia desse. Teve até um negócio engraçado que é melhor deixar quieto. Conversando com o João Lucas um dia desse, eu dizia para ele, a santidade, e foi que eu preguei sábado passado no nosso grupo, retrasado. A santidade não consiste em realizar coisas extraordinárias, mas em realizar com perfeição aquilo que é ordinário. Aquilo que é do dia a dia, aquilo que é cotidiano. A gente olha para um Santo Padre Pio. O homem tinha tudo, ele teve tudo que um santo podia ter. Estigma, via Jesus, via Nossa Senhora. O homem tinha tudo quanto era dom, bilocação, dom da revelação, tudo. Mas se você chegar para São Paulo e para Santo Padre Pio, dizer para ele assim, isso é o auge da vida espiritual, ele vai dizer que não é. Porque não é o extraordinário. É a perfeição no ordinário que faz a pessoa santa. Veja quanto de caridade ela tem, e aí eu te digo, e aí a gente pode dizer que ela é santa. Pregar não quer dizer santidade. Uma boa pregação não quer dizer santidade. Recebi uma palavra, não sou santo. Eu vi Nossa Senhora, não sou santo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou santo. Porque as coisas extraordinárias, elas vêm de Deus e para Deus voltam, é dom dele, não é meu. Mas o meu dia a dia, na minha humildade do dia a dia, no serviço mais simples, no serviço mais humilde, é aí que eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Muitas vezes chegam para mim pedindo coisas, a sensação que vem dentro de mim é que não quero. Eu faço, não sinto nada. Mas bem aí, eu dei um passo gigante sem sentir para a santidade. E é aí que muitas pessoas erram. Olha uma Santa Teresinha da vida. Não sentiu nada, não era uma mulher. Se você ler a história de uma alma, você vai ver. Ela não foi uma pessoa de experiências místicas, de experiências extraordinárias, como Santa Teresa de Ávila, que o anjo chegou e cravou uma estaca no coração, a lança, né, que abriu o lado aberto de Nosso Senhor. Não foi como Santa Teresa de Ávila, que aconteceu esse fenômeno com ela, que ainda hoje, se você pesquisar na internet, você encontra lá. O coração dela ficou incorrupto depois da morte. Tá lá a marca que o anjo deixou no coração dela. Fala para um São João da Cruz, por exemplo, que tinha êxtase, que tinha coisas maravilhosas, coisas fantásticas, né? Aconteciam com São João da Cruz, místico, doutor da igreja e tal. Santa Teresinha não teve absolutamente nada disso, mas porque viveu a perfeição na sua pequenez, no seu cotidiano, no seu dia a dia, aí ele foi santo. Aí ela foi santa. Na perfeição, no ordinário, no dia a dia, no serviço mais simples, no serviço mais humilde, não é ser grande, é ser pequeno, e muito pequeno, porque quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. É aí que eu sou forte. Pronto! São José, Nossa Senhora, quem foi menor que eles nessa terra? Quem? São José foi tão pequeno, mas tão pequeno que nem na Bíblia ele aparece. Quer dizer, aparece, mas não diz um A. De nada. Como é que ele foi santo? Ele era um carpinteiro. E hoje é padroeiro da Igreja Católica, título dado a ele por São Pio IX. Padroeiro da Igreja Católica. Padroeiro da Igreja de Cristo. Quem ele era? Um carpinteiro. Que passa escondido na Bíblia. Não é ser grande, é ser pequeno e muito pequeno. No serviço mais simples, no serviço mais humilde, executado com perfeição, com amor, com caridade, com humildade. Aí está a santidade. Aí. As coisas extraordinárias, elas vêm assim, mas a gente tem que ser grato a Deus, porque a gente não é digno delas. A gente tem que louvar a Deus, sim, tem que louvar por elas. Mas elas não são o foco. Se as coisas extraordinárias que acontecem no meu dia a dia não me levam a uma perfeição no ordinário, tem uma coisa errada. A minha oração tem que me santificar. A minha oração tem que me fazer amar o meu irmão. Porque se não faz, o demônio pode estar colocando sentimento bom na oração para fazer você ter a ilusão de ser santo, mas você não é. Por isso que muitas vezes a gente entra em aridez espiritual, para quebrar a cara.
Quando foi que Naamã foi curado? Quando foi para a lama. O profeta Eliseu mandou ele ir para a lama. Vai para a lama que tu é curado. Por isso que às vezes a gente entra em aridez. Porque a gente tem que sofrer para curar essa soberba. Santa Madre Teresa de Calcutá, que exemplo melhor a gente tem? Ela dizia sempre isso: eu tiro a força da minha caridade da oração. Ela sim sabia rezar. Eu vou contar uma história para vocês muito legal. Essa Madre Teresa de Calcutá, né? Uma vez ela tinha uns serviços muito pesados ao longo do dia. Elas trabalhavam muito, as irmãs missionárias da caridade. Trabalhavam demais. E um dia chegaram para a Madre e falaram assim: Madre, a gente não está conseguindo dar conta. Tem coisa demais. Eu acho que a gente devia tirar um horário da oração, e aí eu acho que a gente dá conta de tudo. E a Madre Teresa disse assim: não, a gente não vai tirar um horário da oração. A gente vai acrescentar um horário na oração. E aí a gente vai dar conta de tudo. Vocês estão entendendo? A gente não faz para rezar, a gente reza para fazer. Por isso que eu admiro muito quem, pela manhã, primeira coisa, ele faz um esforço para acordar cedo para isso. Se colocar diante de Deus, pedir o Espírito Santo. Às vezes a gente vem para a oração com desejo ardente de sentir. Faz sentido. Mas esse desejo tem que ser movido por um desejo maior de ser santo lá fora. Como eu falava para vocês, não consiste em ser grande. Santo Padre Pio foi grande de certa forma aos olhos dos católicos. Via grandes coisas, teve fenômenos místicos e ele mesmo disse que daria mais o que falar depois de morto. Ele foi grande sim nesse sentido. Mas pense num homem caridoso. Passava 18, quase 24 horas dentro de um confessionário salvando as almas. San Giovanni Rotondo hoje é o que é por causa do Padre Pio. E o que dizer do cura d'Arce agora, São João Maria Vianney? Quando São João Maria Vianney chegou naquela cidade, né, ele viveu depois da Revolução Francesa, né, que foi uma chacida de padre, de monge, de galera religiosa aí. Morreram um monte, morreram quase todos, os padres foram perseguidos, foram exilados e tudo. E ele chegou na cidade dele, né, depois de 10 anos, se não me engano, 10, 20 anos por aí, sem padre, né? Ninguém queria ir para missa. Era um vilarejo, gente. Chamar de cidade é elogio aquilo ali. Eram umas 40 casas que tinha ali, só. Quando São João Maria Vianney chegou lá, se prostrou, começou a rezar, começou a se penitenciar pelo seu povo. Chegou um tempo que acho que não era presidente não, eu acho que... eu não sei dizer qual era o nome do governador lá da época que governava lá. Eu sei que ele mandou fazer uma estrada de ferro para Arce. Vocês viram o tamanho da cidade agora? Por quê? Por quê? O extraordinário foi consequência de uma luta ordinária. Ele se fez pequeno e na fraqueza dele Cristo foi elevado. Cristo foi exaltado. Na fraqueza. Quando a gente se faz pequeno. Santa Teresinha é o perfeito exemplo disso. Perfeito. E a gente está na novena dela. Olha que providência. Perfeito exemplo. Não tem melhor para falar disso. Ninguém sabe. Nem... Quando Santa Teresinha morreu e foi começar o processo de beatificação dela, das poucas irmãs, né? Porque Santa Teresa de Ávila não permite que fiquem mais de 20 irmãs, se não me engano, no mesmo Carmelo, né? Porque é uma longa história. Mas assim, ela não permite. Então, no Carmelo de Santa Teresinha, quando ela morreu, quase a metade das irmãs votaram contra o processo de beatificação dela. Por quê? Porque ela era uma freirinha que lavava roupa. Mas na perfeição dela, no ordinário... se vocês lerem a história de uma alma, vocês vão ver o que eu estou falando. Não diziam pisavam nela, caçoavam dela porque ela era mais nova. Ela entrou com 15 anos pro Carmelo. Mas naquela pequenez ali tinha uma potência dentro dela que ninguém via. Mas é como Nosso Senhor diz:
Ninguém acende uma lâmpada para botar debaixo do alqueire. Mas assim que ela morreu, ela foi elevada. Hoje brilha, doutora da igreja, nem terminou o ensino médio. Doutora da igreja, nem terminou o ensino médio. E Santa Catarina de Sena era analfabeta e é doutora da igreja. Como é que pode um negócio desse? Na fraqueza da gente. É na fraqueza. Eu vou contar pra vocês uma história minha, um testemunho meu. Muito antes de eu preparar tudo isso aqui, de eu receber a palavra e tudo, no dia que eu recebi essa palavra, foi um dia duro pra mim. Eu fui fazer uma prova, nesse dia eu acordei ruim que só, porque eu dormi demais, e aí tive que acordar. Na hora que eu acordei, a prova foi lançada. Eu tinha que ir, porque senão eu ia perder, não podia fazer mais. Comecei a fazer a prova e tudo, né? Quando eu fui me espreguiçar, eu dei um jeito nesse pescoço aqui, que eu não conseguia mais virar ele pro lado esquerdo aqui. Tava doendo demais. E eu não consegui mais terminar essa prova. Então fui dormir assim, que eu fui descansar o pescoço, porque quando eu deitava assim, que era o melhor jeito, pra não doer tanto. E aí eu fui dormir, né? Dormi a manhã inteirinha. Eu tive aqueles meus sonhos mais loucos do mundo. Acordei sem saber onde é que eu tava. E eu, quando eu acordei, eu falei, eu não rezei nada hoje. Nada. Não fiz nada. Nem o que eu achei que eu ia fazer, eu fiz. Pois quando depois do almoço eu fiz a prova, terminei a prova todinha. 3 horas da tarde. Rezei o texto da misericórdia em família. Mas a oração pessoal, eu não tinha rezado o rosário. Eu perdi as laudes e eu tava ruim. E o pescoço duro. E aí eu falei assim, e agora? Eu não consigo me colocar de joelho. Isso aqui vai doer demais. Mas eu também, o melhor jeito pra mim rezar naquele dia era deitado. Mas não dá. É estranho. Pra mim é estranho. Eu falei assim, vou me colocar de joelho. Mesmo com essa dor. Aí eu me coloquei de joelho, abaixei a cabeça pra doer menos, né? E assim que eu comecei a meditar os mistérios do rosário, palavra. Quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Naquele dia eu rezei tudo, fui pra missa e completei meu dia. Terminei a prova, fiz tudo direitinho. Quando eu me sinto fraco, quando eu me faço pequeno, é aí que eu sou forte. Por isso que São Paulo vai dizer, eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto. Santa Teresinha é isso, ela aceitava tudo que vinha para ela. Essa era a pequena via. É se abandonar em Deus e aceitar todos os sofrimentos do dia, tudo, se vencendo, se mortificando naquilo que Deus te dá. É um total abandono em Deus, total. É a pequena via. Não reclamar do calor. Aceitar. Detalhe, existe diferença entre reclamação e constatação. Uma coisa é constatar que está quente. Outra coisa é reclamar que está quente. Para não ajudar no discernimento aí. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender muito. Demais. Um absurdo. Mesmo os doutores da igreja, desvendando os maiores mistérios de Cristo, ele ainda é infinito. Ainda tem um marzão assim para ser explorado. Mas ele só vai abrir, pra gente no dia que a gente for humilde e abrir mão do orgulho, da vaidade. No dia que a gente se fizer pequeno, no dia que a gente se fizer fraco. No dia que a gente se fizer fraco, é nesse dia que a gente vai ser forte. Talvez não nesse mundo, não, nem precisa. No próximo, ali sim. Amém? Pois vamos cantar essa música, que ela fala muito disso, da pequenez. Transforma o meu nada em amor. Com meu amor quero te alegrar.
tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. Se coloque diante de Deus agora e vá pedindo para Ele essa graça. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Sim, poderei te amar como se ama, e te bendizer como se faz no céu. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Somos chamados a ser o amor, a se fazer bem pequenos e amar. Amar a Deus, o nosso próximo, e amar a Deus por Deus. Porque o segredo é amar. A santidade não está no extraordinário, está no amor daquilo que é ordinário. Está no amor daquilo que eu faço. O que diz quem é santo e quem não é a caridade, é o amor. Por isso que São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse o dom da profecia e toda a ciência, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Por isso que a gente tem que pedir para o Senhor, porque quando o pecado original invadiu a nossa alma, o nosso amor foi corrompido, saiu de Deus para nós mesmos. Peçamos para Deus para transformar esse nosso nada, essa nossa miséria, em puro amor, para que possamos seguir fielmente o exemplo de Santa Teresinha e um dia alcançarmos a glória do céu. Cantemos. Transforma o meu nada em amor. 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 Ó Jesus, Diga pra Ele: amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Coloca a mão no teu coração
Nesse momento, na tua intimidade, do teu jeito, peço que faças uma aliança com o Senhor, que se comprometerá a viver a santidade, a viver o amor da maneira correta, não com independente de consolações, independente de gozo, independente de qualquer coisa. Mas, Senhor, eu te amarei naquilo que é ordinário. Eu te amarei no meu irmão. Eu te amarei nos meus trabalhos, nas minhas responsabilidades. Eu te amarei aí, Senhor. No meu dia a dia, eu te amarei aí. Diga pra Ele. Eu te amarei no meu serviço diário. Coisas, Senhor Jesus, no meu dia. Porque tu me chamas a ser o amor. Tu me chamas a ser santo. Que na minha fraqueza, Senhor Jesus, glorifica no Senhor. Graça, glorifica-te, Senhor, na nossa fraqueza. Glorifica-te na nossa fraqueza, Senhor. Que o amor possa se manifestar. Porque deixaste bem claro que quando nós somos fracos, tu és forte em nós. Inebria-nos, Senhor, com teu espírito de amor. Inflama-nos com a tua caridade, Senhor. Inflama-nos com a tua caridade ardente. E faz-nos amar de verdade, Senhor, de verdade. Faz-nos amar. Abra teu coração para a graça, porque o Espírito quer entrar. O Espírito de Deus quer te inflamar. O Espírito de amor quer te inflamar com a caridade ardente. A caridade ardente com que Cristo nos amou. O Espírito de Deus quer te inflamar assim, meu irmão. Mas tens que abrir o teu coração. O Espírito de Deus quer inflamar o teu coração. Quer inflamar o teu coração para que tu ames como o próprio Cristo amou. Porque essa é a missão. É a missão do Espírito. Fazer-nos semelhante ao amor. Fazer-nos semelhante a Deus. Transforma meu nada em amor. Transforma o meu nada em amor. Pede pra Ele. Transforma o meu nada em amor. 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 Oh Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Te louvo, Jesus. Que a brasa do teu amor, Senhor, possa nos encher. Inflama-nos, Deus. Levanta-te, vento. Vento impetuoso. Venha, Jesus. Inflama nosso coração que não sabe amar. Queremos te imitar. Inflama nosso coração com a tua caridade. Porque tu és caridade. Porque tu és amor, Senhor. Inflama o coração de cada um de nós aqui presente e quem está nos assistindo. Inflama, Senhor, o nosso coração.
Vinde, ó Deus, em nosso socorro, porque somos fracos demais e clamamos a tua força. Invade nosso coração, Senhor, porque nós somos fracos demais para amar. Mas é na tua força, Senhor. É na tua força que nós nos alegramos. É no teu poder, porque tu és onipotente e tudo podes. E nós confiamos, Senhor, na tua caridade. Nós confiamos no teu espírito de amor, o teu espírito que é puro amor. Inflama-nos, Senhor. Deixa que o Senhor invada o teu coração com a caridade, com o amor, com o Espírito, que transborde, que você fique cheio, tão cheio, mas tão cheio do Espírito, que transborde toda maldade, obrigada, Jesus, toda falta de caridade, toda falta de amor. Caridade, Jesus, nosso coração tão puro. Deixa que o Espírito te invada. Amém. Bendiga ao Senhor por todas as graças aqui derramadas hoje. Obrigada, Jesus. O Senhor ama uma gratidão. Sobre nós, Deus Santo Te agradeço, Senhor e aqui Jesus, pela graça. O Senhor ama uma gratidão. Nós recebemos. Obrigado, Senhor, por esta palavra que vem invadir o meu coração, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito derramado sobre cada um de nós. Obrigado pela tua as palavra. nossas Obrigado pelo teu atitudes. amor, pela tua paciência. Obrigado, Senhor. Carregando-a, Senhor, com teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nós te louvamos e te bendizemos, Louvado Jesus. e bendito seja, Porque és nome, santo E Jesus eterna é amado. a tua misericórdia. É fonte de amor, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Rio que lava. Tu és bom. Chama que queima, que purifica. Obrigado, Deus. E quando Mateus falava sobre caridade, humildade, ser pequeno, a porta estreita, Santa Teresinha, se a gente for olhar realmente pelo lado humano, Mateus, ela não fez nada e fez tanto, porque foi pequena. E quando você pregava, a única coisa que eu podia ver foi o maior ato de amor de Jesus. Estava escuro. O Senhor estava na cruz. Morto. Já tinha pendido. E só havia 3 pessoas. Eu só conseguia ver João, Maria e uma das outras Maria. E aquele gesto ali do Senhor pregado na cruz, eu olhava e via ele tão indefeso, no meu olhar humano, sozinho, com a mãe ao pé da cruz, chorando pelo irmão, o apóstolo João, também sozinho, porque os outros não estavam mais lá. No entanto, aquele foi um momento grandioso, foi o maior ato de amor de Deus para conosco em cima dessa terra. Entregou o seu Filho único. E Ele nos amou e amou até o fim. E ali eu vi, naquele momento, que para muitos foi um abandono de Deus. No entanto, estava sendo o maior ato de amor. Porque tudo de Deus é simples, mas é grande demais. E Maria, na sua humildade, é que ela faz com que ela seja grande. E quanto mais Deus exalta Maria, mais ela se humilha. Que possamos encontrar aqui na terra o nosso caminho para chegar ao coração de Deus. Nos tornarmos pequenos, como você falou. Pequenininhos. Ter essa caridade. Não é fácil, não. É muito difícil. Mas é com o Senhor que a gente consegue. É pedir que a gente desapareça e só o Senhor apareça. E a gente aqui... encerrou, Mateus? Vai falar mais alguma coisa? Só mesmo agradecer o convite. Já iam me encerrar mesmo assim...
encerrar a live já? Já para encerrar a live. Certo. Só agradecer mesmo à comunidade pelo convite, né? Fico muito feliz, né, por poder ser esse instrumento da graça. Lembrei de outra coisa agora, né, por falar em Pode pequenez. falar. Jesus podia ter escolhido João para ser o primeiro papa. Jovem, todo aquele fogo, todo aquele, né, aquela sede e tudo. E dentre os 12 foi o mais constante, né, como a senhora falava, ficou até os pés da cruz. Porque os outros 9 fugiram, Pedro negou, Judas traiu, ficou só João lá. Ele poderia ter escolhido João, mas ele escolheu Pedro. A palavra Simão, que era o primeiro nome de São Pedro, né, que era antes de Jesus conhecer o Senhor, a palavra Simão, se não me engano, tem uma tradução nesse sentido, como se fosse alguém que balança, aquele que é inconstante. E Jesus pega e muda o nome dele para Pedro, pedra, rocha, firme, intacta. E na fraqueza de Pedro, a nossa igreja nasce, a nossa igreja cresce e vencerá no final. Na fraqueza de São Pedro. Então aqui a gente quer agradecer a presença do nosso irmão da comunidade Betesda, Isso. Mateus, Gabriel. Uhum. Eu sempre inverto um pouco, eu penso que é Gabriel Mateus. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi muito bom. As portas vão estar sempre abertas para você. E a gente fica feliz. Agradecer aos telespectadores, você que está com seu celular nas mãos, que ficou conosco até agora. Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, vocês que estão aqui também, suas famílias, que tenham um sono reparador, né? Que você amanheça amanhã cheio do Espírito Santo, mas peça ao Espírito Santo. Que Deus abençoe sua família, seus filhos, sua casa. E lembrando que toda quarta-feira, às 19h30, tem grupo de oração Sagrada Família. Boa noite. Boa noite.